Da construção civil para a lavoura. Você vai conhecer a história do seu Jair, que veio da Bahia para Mato Grosso com um objetivo: mudar de profissão e tornar-se produtor de café. O desafio era o pouco conhecimento técnico sobre a atividade, um obstáculo superado com o apoio do Senar, que trouxe aqui para a chácara um dos principais insumos para o sucesso na cafeicultura: a informação. O sorriso estampado no rosto revela mais do que a satisfação com o desempenho da safra. Retrata a alegria de quem teve coragem para dar novos rumos para a própria vida, sem ter medo de recomeçar. Foi com essa determinação que o seu Carlos Jair Pereira Rocha desembarcou em Juína, município no noroeste mato-grossense com tradição no cultivo do café. Ali, deu início à jornada na Chácara do Barulho, propriedade localizada no distrito de Terra Roxa, onde ele começou a transformar em realidade o sonho que carregava na bagagem. O cultivo dos primeiros pés de café aqui na chácara foi há aproximadamente 8 anos, quando o Jair mudou-se aqui para Mato Grosso, ele que morava na cidade natal, lá em São Gabriel, no norte baiano, e veio a convite de quem, Jair? Me fala essa mudança sua para cá. Eu vim a convite de meu irmão. Vim também por causa dos meus pais que moravam aqui, né? Muito tempo longe deles, já tinha uns 20 e tantos anos longe deles. Aí eu digo, vou para lá, convite deles para plantar café e ficar junto com eles um tempo. Lá na Bahia, você fazia o quê? Eu trabalhava em construção. Eu trabalhei na roça também, mas a maior parte era em construção. Lá, como um lugar muito seco, muito ruim, a gente tinha que ir para construção. Era na roça e construção. E aí seus pais e seu irmão já estavam aqui, já faziam um bom tempo? Meu pai veio para cá há 30 e tantos anos. E aí me convidaram para vir para cá, que era muito bom e realmente é bom mesmo. Nunca me arrependi de ter vindo. Estou gostando muito daqui. E aí quando o senhor veio para cá, veio a convite com esse foco já em cultivar café. Cultivar café. E como é que foi esse início? Isso foi difícil, né? Que eu peguei, o trem era pasto, aquele derrubada mais feia do mundo. E aí começamos, aí no início eu plantei logo 5 mil pés de café, ainda tinha esse clone, mas começando, ainda não tinha ele ainda geral aqui em Terra Roxa. Aí eu plantei, que eu arrependi, o meu primo ainda me falou, papai, planta logo clonal, mas a gente, meu irmão, não, tá, chove demais, não precisa, clonal vai gastar muito com irrigação, mas aí eu plantei 5 mil pés e nunca tive produção ruim, sempre produção boa. Mas me fala uma coisa, quando o senhor mudou para cá e iniciou esse cultivo aí com cerca já de 5 mil pés, o que você sabia da atividade? Nada, não sabia nada de café, eu nem conhecia um pé de café, vim conhecer aqui. É isso mesmo que você ouviu. O seu Jair começou a cultivar café sem conhecer a cafeicultura na prática. Você teve algum tipo de dificuldade nesse primeiro ano, nessa primeira safra de café, por não conhecer mais detalhes da atividade? Tive. Por exemplo? Eu não sabia a adubação certa e também eles adubavam mais aleatório, né? A gente botava adubo, não tinha a quantidade certa, era chegar e jogar de todo jeito, né? E aí não teve uma produção boa. Mas agora que nem a gente tá com técnica, a gente joga tudo certinho. E aí ele começou a incentivar a gente, dizer como era que plantava, o veneno que passava, o adubo que passava. E aí a gente foi seguindo ele, e aí só tendo resultado bom. Nunca tive um resultado ruim não de safra aqui. O profissional que ajudou a melhorar a realidade produtiva da chácara é o Davi, técnico de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Mato Grosso, a ATEG Cafeicultura. Como é que foi que o Senar entrou aqui na propriedade do senhor? Pela associação, né? A associação falou que vinha esse técnico e aí saiu nas casas procurando quem queria. Aí eu queria. Aí 3 anos que ele tá agindo com a gente aí. E o que foi que mudou de lá para cá? Mudou demais, né? Que a produção de café aqui aumentou para todo mundo depois do técnico aqui, eu acho. Que a gente fazia coisa, mas não fazia certo, né? E com o técnico agora todo mundo faz certinho. Melhorou muito, melhorou bastante.
Esses pés de café que estão em plena colheita aqui na propriedade já estavam cultivados quando o atendimento da TEG começou aqui na chácara, quando o Davi pisou aqui pela primeira vez, só que o cenário era completamente diferente, né, Davi? Qual foi o diagnóstico que você traçou logo que você começou o atendimento aqui? Eu iniciei os atendimentos aqui em 2022, né? O Jair me encontrou ali na vila, ficou sabendo dessa oportunidade que o Senado estava oferecendo aqui na região, esse acompanhamento técnico, né? E falou assim, eu quero ser atendido, você vai lá acompanhar minha lavoura lá. Aí eu cheguei aqui, a gente viu assim, ainda ele não tinha feito, já tinha feito uma colheita, não tinha feito a desbarra, o café hoje não estava, essa copa não estava parecido como está hoje essa formação, né? Por exemplo, hoje a gente tem a colheita esse ano e já estamos preparados para o outro ano para ter uma colheita similar a essa aqui esse ano. Então assim, ele também se adequou tecnologicamente, né? Ele já melhorou a irrigação dele, além de outros fatores técnicos também que a gente foi orientando conforme as visitas técnicas, né? Hoje já estou na 36ª visita aqui no seu Jair. Está encerrando esse ciclo. Está encerrando esse ciclo aqui. Ele comentou conosco, né, que a propriedade pode ser dividida em dois momentos. Quando ele chega já plantando os primeiros 5.000 pés do café normal, né, comum, né, como costuma dizer. E aí, passado um tempo, começou a investir nos clonais, né? Me fala desse diagnóstico, como é que estão essas lavouras, essas áreas diferentes aqui na propriedade? Esse café comum é o café plantado de forma seminal, né? E esse aqui é de plantado de forma clonal. Então, o café seminal ele tem uma variabilidade genética. Ele então todo pé vai ser diferente um do outro. Então, vai ter pés produtivos, poucos produtivos e assim. Então, tem essa variedade, essa variação de produtividade. O café clonado não, ele é igual. São todos geneticamente iguais. E, assim, aqui tem quase 5 clones plantados aqui, porque precisa dessa polinização. Os clones se cruzam. Depois, quando florar aqui, né? Ele precisa, o trabalho das abelhas também é importante aqui. Ele tem caixa de abelha, foi outra adequação tecnológica que a gente fez aqui, trazer caixas de abelha para melhorar a busca sempre para aumentar a produtividade. E qual que é o cenário hoje da propriedade em termos de produtividade, de melhorias? Como que você faz esse raio-x aí? O ano passado a gente teve uma colheita de 160 sacas por hectare, uma colheita excelente, né? Aqui, as maiores colheitas que ele teve aqui. E esse ano teremos uma colheita similar, mesmo com aqueles 140 dias de seca, teremos uma colheita similar ao ano passado, não vai diferenciar muito. E pelo que a gente vê da Copa para o ano que vem, vai ser então 3 anos de alta produtividade aqui. O seu Jair, ele frisou muito claramente que não tinha conhecimento algum da cultura do café, né? A não ser, claro, que ele recebia do irmão as informações, do próprio pai, que já desenvolveu essa atividade aqui. E agradece muito, literalmente, né, a presença do Senar aqui, a sua presença. Me fala um pouquinho de tópicos aqui, o que você trouxe de orientação para ele, que era algo desconhecido para ele. Ele que já disse, né? Não sabia, não entendia muito do assunto na prática. Sim, ele fala que não entendia, mas entendia bastante assim também. Toda a orientação que eu passei para ele soube traduzir bem essas orientações e aplicar bem essas orientações no campo. Aí a questão do controle de ervas daninhas, aí ele sabe fazer tudo no momento certo agora. A adubação, como é uma planta perene, ela tem uma adubação ali conforme a fenologia da planta. Pré-florada, pós-florada, granação, aí maturação. Então hoje ele está ciente de todas essas fases do café. E como era antes? Muito importante. Aí antes ele jogava só um tipo de adubo, aí jogava às vezes uma dose ou exagerada ou faltando. Agora a gente ajustou uma dose conforme a análise de solo que a gente fez no início aqui. A gente tem que fazer outra análise de solo para deixar tudo alinhado para esses próximos anos, esse planejamento, para ele seguir agora. Me fala um pouquinho das características de solo, de clima, de relevo dessa região aqui para o café. Aqui é uma região que chove em torno de 2.000 milímetros aqui. A saturação de terra aqui está em torno de 70% a 80%, né? Para a cafeicultura, 60% já estaria ótimo. Então aqui a gente está mais do que ótimo a questão de solo. Aí tem um teor de argila aqui, terras que tem mais de 50% de argila aqui, por exemplo, quando a gente fez aqui uma terra com mais de 50% de argila, em torno de 60% de argila, que ajuda muito a questão da nutrição do café, né? Com as características propícias da região para a atividade e as orientações no campo, os resultados vieram e animaram o seu Jair a ampliar os investimentos no cultivo do café.
O senhor que começou com 5.000 pés de café, hoje o senhor, qual que é a realidade da chácara aqui? Quanto o senhor planta de café, quantos mil pés? Hoje tem 5.000 pés lá comum, aqui é 3 e pouco, né? Talvez não chega a 3.500. Lá na outra, lá onde eu tô morando, 5.000 pés, então já dá o quê? 8? Vai dar uns quase 15.000 pés de café. Então esse ano eu quero plantar mais 5, acho que já vai para uns 20, passando de 20 um pouquinho. A mudança da Bahia para cá foi boa, então? Foi boa, graças a Deus. E como é que tem sido o desempenho? O senhor falou, eu nunca colhi mal, nunca tive problema com colheita. Como é que tem evoluído isso daí? Avançou, imagino. Minha produção aumentou muito, graças a Deus. Cada ano está aumentando. Sempre está aumentando. O que o senhor pensa na hora que o senhor chega aqui e vê esse cafezal bonito, produtivo aqui? Mas é que a gente fica realizado, né? Quando vê isso aí, a gente nem acredita que é da gente. Na Bahia a gente não tinha isso, um lugar muito seco. A gente fica muito alegre vendo isso aqui. Depois do intervalo, você vai saber mais sobre o trabalho da ATEG Cafeicultura na região de Juína e conhecer as expectativas do seu Jair com o futuro da atividade. O Senar Transforma volta já. Quando chega o período da colheita na chácara do Barulho, o cafezal fica movimentado. A equipe contratada para o trabalho reúne parentes e amigos do seu Jair, que nesta safra paga R$ 5,50 por latão. Os galhos carregados confirmam o bom desempenho da plantação e mantêm o ritmo acelerado da retirada manual dos frutos. O produtor acompanha a colheita e, vez ou outra, também coloca a mão na massa, revivendo parte da história que tem escrito em Mato Grosso. Me fala como é que foi a primeira vez que o senhor colheu aqui, qual foi a sensação, o que o senhor lembra dessa época? Rapaz, a primeira vez eu ainda ajudei a colher, que hoje eu não aguento mais não. O joelho já acabou, mas a gente nem cansa. Primeira colheita de café, coisa mais gostosa do mundo. Eu achei muito bom o café. Se a primeira colheita já deixou o produtor encantado, imagine o quanto esta satisfação cresceu com as melhoras decorrentes do conhecimento repassado pelo técnico de campo do Senar. Realidade que não ocorreu apenas na Chácara do Barulho. Além do seu Jair, você atende outros produtores aqui na região. Me fala dessa região e dos atendimentos que você faz. Estamos aqui na região de Terra Roxa, né, o distrito de Terra Roxa, que desde o começo aqui a cafeicultura vem forte aqui, agora se renovou nesses últimos 10 anos com a implantação do clonal, né? Hoje a ATEG atende 29 produtores aqui na cafeicultura aqui no distrito, só aqui no distrito, em volta aqui do distrito, né? Ali perto do município de Juína também está expandindo também a produção de café também. E aqui eu continuo mais uma frente agora, a partir do mês que vem aqui, mais 30 produtores de café para serem acompanhados. E esse cenário da atividade, como é que está aqui? O pessoal está bem animado, né? Que o tanto preço e assim o café clonado com a irrigação assim facilitou, né? Antigamente o produtor plantava café de 3x3, 3x2, aquela moita de café, vamos dizer assim, era mais difícil, os traços de desbrota, a colheita, e o café clonado aqui facilitou essa mão de obra do produtor e a questão ele sabe que o ano que vem, se ele trata bem, sabe quanto saco ele vai produzir, né? Então ele não tem essa oscilação, o café clonado, ele vai sempre ser padrão. É só fazer o trato como ele necessita. Grande parte do café produzido em Juína é beneficiada na estrutura da Associação de Produtores. Aqui, os frutos passam horas nesses secadores. Depois de secos, os grãos são pilados e vão para este depósito, onde ficam estocados em sacos identificados com os nomes dos cafeicultores associados. O maquinário, com várias safras de histórias, reforça o quanto a cafeicultura é tradicional na região, que tende a viver dias ainda melhores com o avanço do número de frentes do Programa de Assistência Técnica e Gerencial. A cafeicultura no estado, ela vem, principalmente aqui na região noroeste, no norte do estado, ela vem ganhando espaço, principalmente aí pelos preços atrativos também da cultura nos últimos anos, mas também pela praticidade de implantação da cultura em pequenas propriedades. Então, nossa região aqui, ela tem essa predominância de ter pequenos produtores, né? O cenário hoje ele está com 7 frentes em andamento.
nos municípios de Colniza, que foi a primeira frente que iniciou em 2022. Aí nós viemos para a frente aqui de Juína do Davi, e hoje a gente já tem frentes em Cotriguaçu, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, com a perspectiva aí de ter mais 2 frentes em atuação daqui até o final deste ano, totalizando aí em torno de 9 frentes dentro do estado específicas da cafeicultura. Considerando que cada frente pode ter até 30 produtores, é muita gente, né, investindo no cultivo de café sob orientação do Senar. Isso mesmo. Hoje a gente atende dentro da ATEG em torno de 210 produtores, sendo atendido por esses 7 técnicos que já estão em atuação, e a gente tem uma perspectiva de aumentar esse número ali para em torno de 250 quando essas 2 novas frentes entrarem em atendimento. E assim, patrônio, uma coisa interessante é que esses produtores, eles estão especificamente dentro de uma única região. Então, a cafeicultura aqui dentro da região noroeste do estado, ela vem crescendo muito rápido. A gente tem alguns outros municípios que têm ainda produção, mas não tem produtores o suficiente para entrarem com a frente, mas a gente espera que logo esses outros municípios aqui da região consigam produtores para a gente fechar uma frente da ATEG, mas a gente vê essa expansão. Eu rodando a região da 163, a região de Tangará da Serra, a gente já está escutando outros municípios que não são atuantes, que nunca conheceram a cultura do café, já falando, olha, onde é que eu compro muda, quais são os melhores clones adaptados à nossa região. Então a gente traz Colniza e Juína, hoje nossas principais referências dentro do estado em relação à cafeicultura, mas a gente vê essa expansão e a gente vê esse interesse também dos sindicatos rurais em atender essa nova demanda dos produtores que estão surgindo. Então, nas conversas com os presidentes, com os mobilizadores, a gente já vê essa interação, essa ideia de entender como é a cultura para saber como o Senar e como o sindicato rural pode dar esse auxílio a esses produtores que estão iniciando agora na atividade. Indiscutivelmente, o mercado valorizado do café em comparação com anos anteriores é um dos motivos do olhar mais atento de muitos produtores à oportunidade de começar ou aumentar o investimento na cafeicultura. É nessa hora que a boa gestão do negócio torna-se ainda mais importante. A gente está vendo, né, o trabalho de vocês, a felicidade do produtor com esse acompanhamento, e o preço, evidentemente, o preço está atrativo, né? Reduz um pouco agora durante o pico da colheita, mas é um preço atrativo, como todo mundo tem dito. Para conseguir lucratividade, como que ficou o custo da atividade nesses 3 anos? Onde que vocês atuaram? Porque vocês têm a parte gerencial também. Então, cada final de safra, o Jair já vai ter o custo de produção dele por saca. A gente faz esse acompanhamento gerencial, tanto na dotação lá no caderno, agora tem um aplicativo Conecta Produtor que ajuda ele também, aí eu tenho os lançamentos no Cisateg, e a gente vai juntando, ele vai me passando as informações quanto ele gastou, assim, de adubo, agroquímicos, mão de obra. Aí a gente vai, joga nesse sistema, e o sistema calcula para a gente e entrega o custo de produção, e além de outros índices de rentabilidade também. E como que ficaram esses custos, a evolução desses custos ao longo dos anos? Eles aumentaram, permaneceram, reduziram? O custo operacional dele diminuiu um pouco em comparação, por causa do aumento da eficiência que ele teve, aumento da produtividade, então assim, teve a diluição dos custos ali, mas a gente sempre busca o potencial máximo econômico, né? Então assim, ele tem que ter lucratividade na atividade. A assistência técnica e gerencial, ela já inicia dentro de uma propriedade que ela já está em fase produtiva. Justamente porque quando a gente olha na parte inicial de uma lavoura de café, a parte da implantação ela é um investimento do produtor. Então, nesse período em torno de 2 anos de início da implantação até a primeira colheita, o produtor está investindo em mão de obra, investindo em adubo, em sistema de irrigação. Então, esses números a gente não consegue muito trazer para o produtor, mas quando a gente entra dentro de uma propriedade que já está em produção, o técnico, assim como o exemplo da propriedade que a gente está hoje, ele consegue auxiliar o produtor nessa implantação para saber qual é o custo de produção, até onde ele pode investir baseado no que ele está foi a produção desse ciclo, qual é o valor de mercado da saca hoje,
olha, a gente está pagando os custos, mas a gente está com uma sobra aqui, qual a decisão que o produtor vai poder tomar? Então, o técnico ele consegue auxiliar os produtores, principalmente nessa tomada de decisão. Para onde que eu vou, baseado no cenário que a gente está agora, né? A gente viu nesses últimos anos uma flutuação muito grande dos valores dos insumos, o que isso acabou impactando fortemente a produção, né? Porque teve alguns produtores que não tiveram condições financeiras de investir como estavam investindo nos anos anteriores dentro da cultura. A gente teve uma seca muito forte no ano anterior e que isso está sendo reflexo da baixa produtividade em algumas propriedades esse ano, mas ainda assim, com todo esse cenário que não foi favorável ao produtor rural, a gente está vendo dos grupos que estão sendo atendidos, a maioria dos produtores tendo saldo positivo, tendo uma boa lucratividade, baseado em boas escolhas e boas decisões que os técnicos auxiliaram os produtores a tomar no campo. O seu Jair, claro, é um destes bons exemplos. Olhando para o futuro aqui da Chácara do Barulho, né? Como que você enxerga essa produção de café, essa atividade aqui do seu Jair? Só tende a expandir. Ele tem muita área ainda para ser renovada, né? Esses 5 mil pés de café plantado de forma seminal, que esse é um espaçamento quase que o dobro do café clonado, né? Então ele tem essa área para expandir, tem água disponível para irrigação e força de vontade principal, que ele tem a vocação, eu vejo que ele tem a vocação de ser um cafeicultor. Esse ciclo de 3 anos encerra aqui, como você destacou, mas é claro que dentro do planejamento e dentro das orientações ficam aquelas metas futuras. Quais seriam os próximos passos aqui que você deixa de tarefa, de lição de casa para o Jair? Assim, pergunta difícil, assim, né? Que parece que ele já está bem caminhado, assim. Ele já parece que assim, ele sabe andar com suas próprias pernas agora. Então, assim, o planejamento, creio que ele vai fazer conforme, né, a disponibilidade, principalmente mão de obra também, né? Que não o café é uma cultura manual, bastante manual, né? Então, assim, ele vai fazer conforme tiver a disponibilidade de trabalho dele, assim. Às vezes ele tem um irmão dele que ajuda ele. Aí tá vindo os sobrinhos também, que está crescendo também, que pode ajudar nessa atividade também, né? Então, assim, fazer conforme, principalmente hoje o principal fato é a mão de obra, ou mecanizar, né? Uma questão de tratorização, ou de a mecanização, né? Ou até um próprio drone, às vezes, para aplicação. Aí cultivos protegidos também, o mush também, né? Que a gente fala. Esse novo talhão também seria interessante. Então, as orientações já estão aí vai do planejamento dele, que já pode andar com as próprias pernas, como você destacou. Quando o senhor falou há pouco que planeja plantar mais 5 mil pés, né? Logo vai estar com 20 mil pés de café aqui na propriedade do senhor. Se o senhor imaginar aí no futuro, aí, daqui uma década, 10 anos, como é que o senhor quer estar aqui? Rapaz, eu acho que não vai nem de 10 anos. Eu acho que esse ano eu vou plantar mais 5, o ano que vem planto mais 5 e aí já enche a terra, já não cabe mais. Terra é pequena, né? Com a talqueira aí já enche a terra. O café conquistou espaço na tua vida e ficou. E vai ficar. E meu irmão falar que isso aí é igual você gostar de uma mulher, apaixona e que... Pra sempre. Pra sempre. O senhor casou com o café agora? Casei com o café agora. Muito bom. O senhor tá feliz? Graças a Deus, estou muito feliz. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo.